na próxima planilha, eu vou te falar só de um conceito para a gente complementar a planilha anterior do nosso relatório, tá? Conceito de funções. O que são funções? Funções nada mais é do que comandos prontos que o Excel possui para te ajudar em uma determinada tarefa. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função para calcular média. É um comando que já calcula a média para você. Eu te mostrei o conceito que você vai somar itens e dividir, né? Mas, poxa, se você de repente não soubesse que para calcular a média é dessa forma, então você pode utilizar diretamente a função que faz isso, que é a função média. Como que funciona? Eu coloquei aqui o que o comando precisa para que ele execute uma condição que você tenha, né? Então, é igual a média, abre parênteses. Qual é a célula que vai iniciar? Qual é a célula que vai finalizar, né? Qual que é a região de células que você quer usar para calcular a média? Então, eu vou lá voltar no nosso relatório. Se eu não quisesse fazer desta forma, ó, eu vou copiar isso aqui e vou fazer da segunda maneira usando função, tá bom? Então, ó, vou parar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Copiei, ok? Então, vou apagar isso aqui e vou lá, igual a média, abre parênteses. E aí eu vou pegar da célula B8 e vou arrastar até a célula D8, tá? Percebe que quando você arrasta, ele já automaticamente coloca a informação para você, ó, B8, 2 pontos, D8. Ou seja, ele começa no B8 e vai até, os 2 pontos significa até D8, tá? E fecha o parênteses, ok? Pressionando o Enter, ele trouxe o mesmo valor do anterior para nós. Se eu não quisesse arrastar, eu poderia arrastar as células com o mouse, eu poderia digitar a função, observa, igual a média, abre parênteses, D8, 2 pontos, D8 e fecha parênteses aqui no finalzinho para você. Pressionando o Enter, ele também traz a informação. E aí, eu posso arrastar para baixo? Posso, olha só, vou arrastar. Ó. Trouxe todas as informações para você. Então, aí você seleciona a anterior, por exemplo, para visualizar e verifica o que é mais fácil. Posso fazer o cálculo na mão? Pode. Mas eu posso usar a função? Pode também, tá bom? E com esse conceito de funções, nós temos aqui alguns itens para calcular, tá? Eu quero calcular o valor da turma, a quantidade de alunos, a média. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar esses dados e eu vou colocar eles nessa região aqui do ladinho da planilha, tá bom? Para ficar melhor a visualização para vocês. Vou colocar aqui. Meu teclado está me dando um banho aqui. Quando a gente não utiliza o nosso computador, é diferente, né? Ctrl X. E vou colocar aqui também. Então, olha só. Deixei aqui do lado. Vou deixar aqui com alinhamento à esquerda. Diego, consigo ver o que você escreve. Ah, o Diego fez uma pergunta bem interessante. Gente, na verdade, esse chat, ele não tá piscando na tela para mim, então eu tenho que esporadicamente ir aí ver vocês, tá? O Diego, ele fez uma pergunta bem interessante. Como que funcionam os atalhos do Excel em inglês? Os atalhos do Excel em inglês mudam um pouquinho também. O Ctrl 1 é Ctrl 1, tá? Mas alguns atalhos, eles mudam. Então, por exemplo, se eu parar aqui e pressionar Ctrl T, eu seleciono a planilha, tá? Lá no Excel em inglês é Ctrl A, então muda um pouquinho, tá bom? Prosseguindo aqui, eu coloquei as informações, né? Então, olha o que eu vou fazer. Vou mudar um pouquinho a formatação para vocês, tá? Eu vou selecionar essa região e vou pintar de cinza. Pintei de cinza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em uma célula
Isso, Diego. O Diego deu um exemplo. Excel em inglês e em português. Como eu quero fazer a localização de célula, em um é Ctrl L e o outro é Ctrl F, por exemplo. Também muda, tá? Quando eu quero fazer a busca de alguma coisa, né? Então, aqui, olha só. Eu vou clicar em uma célula. Olha a formatação que eu vou fazer. Uma formatação que quase ninguém usa, mas quando você apresenta assim para alguém, o pessoal fala, nossa, que interessante, que legal. Olha só, parei na célula e vou pressionar Ctrl 1. Observa só, é facinho. Eu vou lá em borda. Olha o que eu vou fazer. Lateral esquerda preta, lateral, parte inferior preta. Vou aqui na cor e vou escolher a cor branca. Parte superior branca. Não consigo ver, né? Porque branco com branco é branco, mas você percebe que ele marcou aqui, olha só. E eu vou marcar o esquerdo de branco também. Aí ele vai marcar esse item aqui, observem. Então, o que eu fiz? Embaixo preto do lado preto, na parte superior branca, na parte esquerda branca. Quando eu pressionar o OK, olha como ficou, gente. É como se tivesse em alto relevo, sabe? Em 3D, alguma coisa assim. Quando, na verdade, você tem cor branca, cor branca, cor preta, cor preta. Como foi a última coisa que nós fizemos? Olha só, eu posso clicar aqui, pressionar a tecla F4. O F4 vai para as duas versões, tá? Inglês e português. Ó, F4, ele vai repetir a última ação que eu fiz, ó. Cliquei aqui, F4 do teclado. Cliquei aqui, F4 de novo. Ou seja, já criei a formatação para todos eles. Quem usa a ferramenta pincel, pode usar a ferramenta pincel também, não tem problema, tá? E aí eu vou aplicar a formatação desse lado. Só que eu vou inverter a ordem. Eu vou inverter a ordem dos itens. Agora eu vou deixar a parte superior preta e a lateral esquerda preta. E a parte branca embaixo do lado direito, tá? Então, ó, Ctrl 1. Então, olha só, preto em cima, ok? E aí, e preto da parte esquerda e preto em cima. Aí eu vou na cor branca, branco embaixo e branco do lado direito. Ficou superior preta, esquerda preta, inferior branca, direita branca. E vou dar um OK. Olha agora como ficou. Clico na próxima célula, dou um F4. Na próxima, F4. Na próxima, F4. Ficou assim a formatação que a gente criou no nosso relatório. Se a gente quiser também, ó, como eu usei aqui até a linha, a coluna I, eu posso pegar a coluna K em diante e ocultar. Então, ó, clico na coluna K, Ctrl Shift seta para a direita, ele vai selecionar todas as colunas para a direita. Aí eu dou um botão direito do mouse e eu pego aqui a opção ocultar, olha só. Ele ocultou tudo que eu tinha depois da coluna J, tá bom? E aí o meu relatório ficou assim. Como que eu vou calcular agora? Eu quero o valor médio da turma. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Igual a média, abre parênteses, e eu vou selecionar todas as médias aqui dos alunos, olha. Fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Eu vou diminuir um pouquinho a coluna G aqui, tá? Só para a gente conseguir ficar com a visualização melhor. Então, ó, a média de todo mundo. Então, a mesma média que eu usei para cada um deles, agora eu usei para calcular a média final. Eu quero saber a quantidade de alunos. Então, como que a gente faz a quantidade de alunos? Ah, ele vem aqui, né? 1 mais 2, 3, 4, 5. Poxa, dá muito trabalho. Então, você tem uma função que faz isso, que é a função conte.valores. Conte.valores. Gente, tanto faz escrever a função em inglês ou em... tanto faz escrever a função em maiúsculo ou em minúsculo, tá bom? Mas, quando o Excel é em inglês, o nome da função muda. Eu já vou colocar todas elas aí para você ter as duas já, tá? Hoje você tem em português, mas amanhã você não sabe qual que vai ser a versão do Excel, qual idioma. Então, é bem interessante você ter a referência para os dois.
tá? Então, o que faz a função conte valores? Ele vai contar quantas células você tem preenchida. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar de A8 até o final, até o A19. E vou fechar parênteses. Quando eu dou um Enter, ele vai mostrar que eu tenho 12 pessoas. Eu não peguei o título, tá, pessoal? Então, ele mostra para mim que eu tenho 12 pessoas nessa região. Se de repente eu vir aqui e apagar alguém, ó, vou deletar. Ele automaticamente já mostrou para mim aqui, ó, 11 pessoas, tá bom? Vou dar um Ctrl Z para voltar ao normal. Então, conte valores, ele conta a quantidade de células que você tem preenchida. Quero saber a maior média. Então, ó, igual a máximo, abre parênteses. E eu vou selecionar as médias da coluna F. Vou selecionar aqui, olha, desde a célula F8 até o F19. Ou eu poderia, gente, digitar, tanto faz, olha, F8, dois pontos, F19. Fecha parênteses e vou dar um Enter. Então, ele mostrou que a maior média é a média 10, que é da Beatriz, tá? E a menor média, igual a mínimo, abre parênteses. Então, estas são as funções básicas, tá bom? Fecha parênteses no final. E aí, ele vai mostrar qual que é a menor média que a gente tem aqui. 5.7, que é do Leonardo. Agora, observem. Se eu alterar as notas, automaticamente vai refletir nos resultados. Então, lá, Fabiana, eu vou colocar média 2 na primeira nota. Eu vou colocar média 0 na segunda nota. E a média 4 na terceira nota. Ele já trouxe a média final dela, que é média 2. E ele já trouxe que a menor média final foi a média 2, que foi o que nós fizemos agora.